o que aconteceu durante a pandemia? Como é que impactou aí para vocês? O que vocês tiveram que se mexer para se adaptar? Porque, na verdade, as pessoas não estavam podendo sair de casa, né? Mas o mercado de vocês até era possível atender, porque era uma atividade que era como é que se diz? Agora não lembro. Era relevante, né? Isso, né? Mas eu queria saber com vocês o que aconteceu, o que mudou, porque as pessoas, de uma hora para outra, tiveram que mudar a sua maneira, não podia mais sair de casa. As pessoas tiveram que trabalhar em casa, né? Tem muita gente trabalhando com home office. Dá para você contar um pouquinho, né, na experiência de vocês aí durante esse período da pandemia, como que isso impactou a empresa de vocês e o que trouxe, então, de lá para cá, depois que agora que a pandemia já acabou, o que mudou, e como é que vocês estão o que vocês estão se virando aí, né, nessas mudanças? Se você puder tocar nesse assunto, eu acho que é interessante. Posso, não tem problema. Então, na verdade, a pandemia para a gente, né, que começou lá em março de 2020, né, ela começou o primeiro mês que aconteceu, se eu não me falha a memória, se eu estiver errado, me corrijam, ela começou acho que 16 de março, né? Isso mesmo. 16 de março, e aquele mês foi um mês de boom, de venda na empresa, né? Porque todo mundo ficou preocupado, o que vai acontecer, o comércio vai fechar, né? E ficou aquela incerteza até o finalzinho do mês de março. E quando entrou o mês de abril, né, já foi dito que o mercado pet seria um mercado essencial, que não ia fechar, né? E aí a gente trabalhou o mês todo de abril. Já foi um mês para a gente muito ruim, né? Onde as vendas despencaram, né? A gente ficou extremamente, mesmo a gente não fechando nenhum dia, mas o movimento caiu muito, né? E a gente começou a ficar extremamente preocupado como ia ser, né? Porque a nossa expectativa, e a de todo mundo, é que aquilo duraria pouquíssimo tempo, né? E as coisas não aconteceram em pouco tempo, ela se alongou, né? E por ela ter se alongado, a gente, naquele momento, a gente já tinha uma estrutura de entrega a domicílio, né? A empresa sempre teve, desde quando eu comecei o negócio, eu sempre tive entrega a domicílio. Então, a maioria dos clientes que não iam na loja, porque pandemia mesmo, no auge da pandemia, era, sei lá, 5% de clientes dentro de loja, né? 95% pedindo muito telefone e WhatsApp. Sendo que os 2 primeiros meses foram mais difíceis, que foi abril e maio. Depois a gente voltou a ter o nosso faturamento, lógico, não era a mesma coisa, mas muito próximo. A gente, período todo de pandemia, período alto de pandemia, a gente nunca fechou um dia sequer, né? Nunca precisou fechar nenhum dia, a gente sempre conseguiu se manter aberto, né? E para a gente, na verdade, comercialmente sendo dito, o ano de 2020 da pandemia não foi um ano ruim, né? Não foi ruim. Só que em 2021, o modelo de negócio, até em função da pandemia, ele começou a mudar. Né? Ele começou a mudar violentamente, né? E para a gente, em termos de venda, em termos de resultado, foi o pior ano da empresa, né? Foi um ano que a gente trabalhou no negativo. O ano todo de 2020, aí já foi para o ano de 2022, né? 2022, né? Eu já pulei alguns anos aí, já estou em 22. Foi um ano muito ruim, né? Por quê? Porque uma coisa que ia acontecer daqui a 10 anos, eu estou falando como se eu estivesse em 21, né? Ia acontecer 10 anos para frente, se antecipou, que foi a venda na internet, né? Se antecipou muito forte, né? E essa venda da internet, ela era uma venda que o mercado pet não estava tão inserido,
né? E ele começou a ficar inserido. E a venda da internet, no nosso mercado, ela não entrou numa venda que fosse uma venda, né, com diferença pequena, né? Eu compro na internet por 10, mas a loja ali está 12. Não. Eram valores, diferença altíssima, que se mantém um pouco até hoje, entendeu? Então, a gente, na verdade, o nosso pós-pandemia está sendo... que é uma dificuldade não só nossa, lojista, eu vou falar que não é só nossa, né? É tanto nossa, lojista, como do distribuidor do mercado pet, como do fabricante do mercado pet, como lidar com esse cenário que mudou violentamente. E a gente está procurando entender isso. Não tenho ainda exatidão para falar para vocês que o caminho é esse, né? Mas que as coisas mudaram muito, né? Porque esse é um mercado que, quando a gente fala que ele cresceu muito, né? E é um mercado que está em evidência, maravilha. Só que, consequentemente, tudo que existe a procura versus a demanda, né? Então, a gente entrou num segmento que cresceu muito, consequentemente, o bolo dividiu muito, né? E, consequentemente, é um mercado que ele ainda entende que o crescimento dele está pautado em preço, quanto não deveria ser, né? Ele deveria estar pautado... diferencial, né? Exatamente. Qualidade, né? Diferencial com essa diferença. A gente está 2 anos aí tentando entender, né? Esse mercado, né? O equilíbrio disso, né? O equilíbrio disso tudo. Verdade. Olha só, gente. Eu fico... Desculpa, já estamos estourados, né? Mas eu fico imaginando... Eu fico imaginando, porque o que acontece? A pandemia, né, ela afetou muito todo mundo, então muita gente perdeu emprego, perdeu renda, então, em função disso, o que acontece? As pessoas tendem a consumir menos uma série de coisas, inclusive alimentos e serviços, né, que elas precisam cortar custos, precisa cortar o custo com o seu animalzinho, as pessoas se mudaram, perderam o emprego, muita gente teve que ir embora para outras cidades, afetou a vida de muita gente. E aí, é óbvio, né, impactou o comércio de uma maneira geral, e eu acredito que no setor pet, aí eu não sei, tem que ter estudos aí para poder levantar os dados, para poder falar com certeza, né? Mas não seria exagero dizer que impactou terrivelmente no comportamento do consumidor, nem que fosse apenas no lugar onde a pessoa costumava a consumir o seu produto, porque, de repente, de uma hora para outra, a pessoa teve que se mudar. A pessoa teve que sair do bairro onde ela morava para um outro bairro porque ela perdeu o seu emprego, porque ela não podia mais pagar o aluguel naquele lugar, porque ela não estaria mais tão perto assim, né? Com essa questão das pessoas trabalhando em forma home office, eu conheço muita gente que... Eu moro aqui em Guaratiba, né? Guaratiba aqui está explodindo. Por quê? Porque tem muita gente trabalhando em home office. E aí, o que está acontecendo? Tem muita gente que está saindo dos apartamentos ali do Recreio e da Zona Norte, né? Alguns trabalham e está vindo para cá para poder morar numa casa. E aqui você tem ainda espaço, ainda tem vários lugares com muita casa. Esse lugar onde eu estou morando, inclusive, tem de casas, né? E constrói uma casa a cada mês, está construindo 1 ou 2 casas. São famílias se mudando, né? Quer dizer, essa pandemia ela impactou na gente de uma maneira fantástica, e aí, como sempre, né, o varejo ele é extremamente sensível. E o setor de pet shop é varejo, né? Ele é extremamente sensível, ele é muito impactado pelas variações econômicas e tudo mais, que é onde a gente mexe no comportamento do consumidor. Mas aí, desculpa, porque a gente... Quando
quando o assunto é bom, né, a gente nem sente o tempo passar. A gente não sente, mas o tempo não para, Alexandre nem Renata. Então, antes de nós fecharmos, nós temos uma última colocação. Já quero mais. Vai ficar com esse gostinho, dona Cris. A gente quer fechar com a pergunta, né, que está relacionada ao que o Demilton acabou de falar. Todo esse cenário que aconteceu e ainda está, né, tendo repercussões, foi enfrentado com galhardia por vocês, que não só resistiram a esse momento complexo, como, inclusive, se expandiram. Concordam? E aí eu tenho uma última pergunta aqui que eu coloco para vocês, para a gente ser a última que a gente vai fechar. O fato de vocês trabalharem, né, com a pergunta da Neide Venâncio, com a cultura familiar, vocês que trabalharam, lembra, inclusive, no mercado, não sei se as empresas eram ou não familiares, né, mas empresas de mercado, já consolidadas e grandes, como foi dito. Então, vocês estão, né, nessa empresa familiar. Foi mais fácil ou foi mais complicado para vocês, né, diante dessas alterações todas, diante desse cenário que bem colocou o Demilton, né, superar e atingir esse objetivo? Para a gente fechar isso aqui e deixar o Quero Mais, Cristina, para uma outra oportunidade. Vamos lá, Renata e Alexandre. Agora é Renata. Cultura familiar. Então, como eu falei, eu ainda estou aí indo para 4 anos me adaptando, né? Porque realmente foram 20 anos, o Alexandre também foram 20 anos em empresa e está há 10 anos, né? E eu acho que, tipo assim, por mais que seja difícil, tem os seus momentos de prazer, tem os seus momentos de liberdade, eu acho que tem que ter um pouco um perfil para empreender, tá? Eu acho que tem que ser ousado, tem que ser arrojado, não pode ser medroso, né? Porque, assim, você não vai passar 100% do teu tempo em campos floridos. Tem os momentos, realmente, de percalços, da dificuldade. Muitos, imagino. Muitos. Como a pandemia, que teve aí no meio disso, né? Hoje, realmente, você tem uma crise econômica, né? A taxa de juros está altíssima, o varejo é diretamente impactado com isso. Você tem realmente uma recessão, uma diminuição. Se você tem que realmente reduzir o custo da tua casa, você vai rever realmente compras ali, se elas são necessárias ou não. Então, assim, o varejo ele é impactado diretamente, né? Porque, assim, empreender, você pode empreender em vários aspectos. A gente está falando do empreendedorismo aqui dentro do pet shop, né? Mais específico. Então, assim, hoje, né, eu estou me acostumando, e eu acho que é possível isso. A gente, na verdade, se aprimorar para aquilo, né? Se eu comparar hoje o que eu era lá na minha transição, no meu primeiro ano, já esbarrei numa pandemia, minha vontade era de sair correndo e voltar para o meu emprego. Né? Com certeza. Mas, assim, quero uma mãe, né? Hoje eu já tenho uma outra visão e já tenho uma outra estrutura. Você vai criando uma carcaça ali, né? Aguentando as porradas e vai se esquivando dali, daqui. Então, assim, eu acho que a gente sempre tem que pensar nos pontos positivos, né? Que faz você estar naquele negócio, né? E se aquilo ali realmente te dá prazer. Se é realmente um trabalho que você gosta. Então, assim, eu sou 100% ousada, como o Alexandre é? Não. Mas a gente faz o conjunto que foi. Se eu tivesse que tocar isso sozinha, eu não tocaria, você está entendendo? Porque eu tento travar ele em algumas operações, aí ele me mostra, não, comercialmente é necessário, é importante, a gente não pode ficar parado, a gente vai ser atropelado. Então, existe ali uma troca constante. Então, assim, ele é muito mais empreendedor que eu, né? Eu sou muito mais administrativa, mais contida ali. Mas eu acho que o conjunto... Então, assim, como a Cris falou, né? Fazendo a transição, o que eu tinha antes e o que eu tenho hoje, né? Eu acho que eu aprendi muito mais, né? Nos meus anos todos que... Tudo bem, lá eu fui lapidada, né? Fui preparada, né? Você tem um outro relacionamento ali de convívio, isso
te dá um caminho, né? Ou te dá assim, uma postura, mas aqui o fogo cruzado, né, te dá ali um corpo, né, para você amadurecer, crescer e tocar o teu negócio, né? Eu acho que você, com o tempo, você vai aprimorando, vai melhorando e vai se acostumando com aquilo. Não é nem se acostumar, né? Você vai ficando preparado para aquilo. Adaptando, né? Vai se adaptando, talvez. Vai se adaptando. E Alexandre, já teve vontade de largar tudo e sair correndo? Do negócio? Não. Então, eu achava que não, mas eu queria ouvir. Não, eu sempre... Porque, na verdade, o que acontece? Por exemplo, para mim, hoje, é um prazer estar aqui conversando com vocês e estar dividindo isso, porque, vamos lá, eu fui, ao longo dessa minha caminhada de comércio, aprendendo muitas coisas que foram muitas falas, né? Eu tive um grande cliente meu em Nova Iguaçu, que ele falou para mim assim: Alexandre, você tem interesse no teu negócio? Eu falei, sim. Então, leva com você. Que ter negócio é administrar problema com funcionário, pode ser com 1 ano de loja até com 50 anos de loja. Aquilo eu levei comigo, então eu sei que é uma coisa que eu vou estar convivendo, não adianta. Que vai ser um problema hoje, vai ser o ano que vem, vai ser daqui a 10 anos, né? E aí o outro veio e me falou uma outra história. Alexandre, não esquenta a cabeça, não. Tu acha que o problema é grande? Daqui a 10 anos tu vai ver que aquele problema de 10 anos atrás era pequenininho. Então, hoje eu consigo administrar todos os problemas, né? Como eu tive um tio meu que me ensinou, foi um cara que começou o escritório de contabilidade dele numa mesinha, né? E, ao longo do tempo, ele chegou a ter o escritório de contabilidade dele com 60, 70, 80 funcionários, né? E ele sempre falou para mim, você quer ter teu negócio próprio? Quero. Então, põe uma coisa na tua cabeça. O teu funcionário, você pode um dia sair de dentro da tua empresa sem R$1 no bolso, mas teu funcionário tem que receber em dia, tudo que ele tem direito, né? Então, sempre foram muitos aprendizados na minha vida e aprendizados que eu levo comigo até hoje. Então, eu toco de boa, né? Não tenho... A semana passa para mim voando. O meu dia passa voando. Não fico olhando o relógio. Pelo contrário, quando eu olho o relógio, como eu olhei ontem, eu terminei uma reunião que eu fui almoçar às 18h10 da noite. Almoçar. Epa, que isso também está bagunçado. Gosto do que faço. Adoro. É isso mesmo. Quando a gente trabalha por prazer... é amor, né? É muito amor. Não tem trabalho. Não é trabalho. É verdade. Eu também considero aqui e outras atividades que eu faço, não só essa do podcast, mas outras que eu faço, uma são prazer. Entendeu? Então, umas são trabalho, mas umas são prazer também. Entendeu?